Então, pessoal, o que eu estou falando eu vou dar uma recordação aqui do que a gente viu no capítulo 4, que foi o nosso último assunto, mas só falta um tópico, que é teorema da máxima transferência de potência. Tá? Então, a gente já viu aqui, né, o princípio da superposição. A gente vai, com certeza, eu vou botar alguns exercícios, a gente vai trabalhar com ele, porque em alguns casos, em corrente alternada, é obrigatório você usar superposição. Tá? A gente viu também a parte de transformação de fontes, quer dizer, você pode pegar e transformar uma fonte de tensão com resistência em série numa fonte de corrente com resistência em paralelo. Tá? Superposição é você, só para lembrar, superposição, você pega um circuito que tem 3 fontes, por exemplo, você pode analisar esse circuito, cada fonte independente, e depois somar as 3 respostas, certo? Transformação de fonte, transformar a fonte de tensão com resistência em série em fonte de corrente com resistência em paralelo. Teorema de Thevenin e Norton, né? Então, isso aqui é só essa parte de linearidade, é o que permite que a gente faça a superposição, né? Transformação de fontes. Além da transformação delta-estrela, a transformação de fontes é muito interessante porque, por exemplo, você tem lá um circuito que só tem fontes de tensão, mas uma das fontes é uma fonte de corrente. Se você conseguir transformar esse circuito num circuito que a fonte de corrente vira uma fonte de tensão com resistência em série, você pode analisar o circuito, por exemplo, usando aquele método que a gente viu de inspeção, simplesmente usando aquelas matrizes. Ou então você pode, se você transforma tudo com fonte de tensão, a gente sabe que é melhor usar corrente de malha, né? Às vezes você não pode usar corrente de malha, porque senão você vai ter que usar a tal da supermalha. Por quê? Porque tem uma fonte de corrente no meio, mas se você conseguir transformar, beleza. O problema é que nem sempre dá para transformar, né? Então, tem que ser fonte de tensão com resistência em série para virar fonte de corrente com resistência em paralelo, ou vice-versa. Ou fonte de corrente com resistência em paralelo para transformar em fonte de tensão com resistência em série. Não existe fonte de corrente com resistência em série que vai transformar em fonte de tensão com resistência em paralelo, até não tem nem sentido, né? Fonte de tensão com resistência em paralelo, a tensão vai continuar igual, não interessa aquela resistência, né? Ok? Então não tem sentido isso, tá? Então a transformação é essa aí, ó, ok? E aí é só você lembrar que V igual a RI, que aí você já faz a conversão total. De qualquer forma, na prova vai ter a formulazinha que faz a conversão entre uma e outra. Lembrando que isso que eu acabei de falar também vale para a fonte controlada, isso é legal, né? Na fonte controlada, só que aí que você vai ter uma fonte controlada de tensão, vai virar uma fonte controlada de corrente, tá ok? Mas vale tudo, tá ok? Ó, só para mostrar aqui nesse slide, tá? Fonte controlada, fonte dependente é a mesma coisa, certo? A gente fez alguns exercícios, aí a gente falou de um teorema super importante. O que era? Era um teorema que falava o seguinte, que se você tiver uma fonte de tensão com resistência, se você tiver um circuito qualquer, você pode transformar numa fonte de tensão com resistência em série. Esse é o teorema de Thevenin. Como uma fonte de tensão com resistência em série pode ser também entendida como uma fonte de corrente com resistência em paralelo, aí tem o teorema de Norton, certo? Aliás, você, se quiser, tem maneiras de fazer o teorema de Thevenin, etc., mas na maioria das vezes, e fazer o teorema de Norton direto, né? Mas, se você quiser, você pode fazer Thevenin e fazer a transformação, ou Norton e fazer a transformação, tá? Isso que eu estou falando assim, encontre o equivalente Thevenin. O cara, não estou conseguindo aqui, eu acho que é mais fácil encontrar o equivalente Norton. Encontra o Norton e faz a transformação. Não tem problema nenhum, tá? Ok. Então, a gente viu, ó, se você tiver um circuito, né, se ele for linear, você simplesmente consegue transformar isso aqui, ó. Ou, claro, fazendo a transformação de fonte, isso aqui vai ser o quê? Uma fonte de corrente com resistência em paralelo. Lembrando que a resistência Thevenin e a resistência de Norton são iguais, porque a gente, quando faz a conversão, não muda a resistência, tá? E é simples isso, porque você quer saber justamente a resistência de 2 terminais. Você tira as fontes, fica só a resistência. Não interessa. Ah, mas ali é uma resistência em série e aqui é uma resistência em paralelo. Tudo bem. Como é que a gente tira as fontes? Né? Se é fonte de tensão, vira curto. Então,
aquela resistência vai ficar sozinha. Se é fonte de corrente, você tira a fonte, então vai ficar a resistência. Então, a resistência é a mesma, certo? Não tem que ficar se preocupando. Legal? Bom, isso, né, visto o teorema de Thevenin, que eu vou depois voltar com mais cuidado, etc e tal, e visto também o teorema de Norton, que é o equivalente, tá? Eu vou entrar no teorema da máxima transferência de potência, tá? Esse teorema, ele é muito simples, na verdade, é só uma aplicação do teorema de... Não aplicação não, mas uma aplicação, uma conclusão, digamos assim, do teorema de Thevenin e Norton, tá? Que é o seguinte, ó, você já sabe o seguinte, você já sabe que se você tiver um circuito qualquer, deixa eu apagar isso aqui, tá? Se você tiver um circuito qualquer, né, pega aqui um circuito, né, tá lá, com tensão, resistência, outra resistência, outra resistência, aqui vou botar 2 terminais só para poder, aí aqui tem outro, então outra fonte aqui de corrente, não interessa aqui basicamente o que tem, mas vamos botar um terminal aqui, por exemplo, ó, terminal A e B, certo? Aí vamos supor que você, a gente viu que uma das formas que a gente teria para, se a gente quiser fazer aquele problema de você ter que ficar escolhendo, digamos assim, um resistor aqui, qual é a corrente se o resistor for igual a 1 ohm? Qual é a corrente se o resistor for igual a 3 ohms? A gente viu que uma das formas de você facilitar esse tipo de raciocínio é você usar o quê? Você faz o equivalente de Thevenin nesse lado aqui, certo? E aí você vai encaixando os resistores e vai encontrando os valores da corrente sem ter que ficar calculando tudo, né, num circuito novo, certo? Outra forma que a gente pode usar o teorema de Thevenin é o seguinte, a gente pode aqui ver qual é, digamos, o resistor, se você colocar entre 2 terminais, ele consome a potência máxima, ou seja, que dá maior eficiência. Exemplo típico disso, né, que você pode usar esse teorema que a gente vai ver agora da máxima transferência de potência, é quando você tem um amplificador. Por exemplo, um amplificador de áudio, né, se você pegar a saída dele, que manda para as caixas acústicas, a gente fala de caixa acústica, mas a caixa acústica nada mais é do que um resistor. Para o amplificador, é um resistor, tá? Você manda uma corrente, ela tem uma resistência, certo? Ela é bem pequenininha, porque na verdade ali aquela corrente passa ali e a resistência em si é pequena, tá? 4 ohms, 8 ohms, depende da caixa que você vai estar trabalhando. Mas o que vai acontecer? O amplificador ele manda ele tem uma determinada característica. Ele pode ser considerado uma fonte de tensão, ele é um circuito. Então ele pode ser considerado uma fonte de tensão com resistência em série, né? Ele pode ser considerado um circuito que você pode substituir por um Thevenin. Se, por exemplo, esse amplificador tiver uma resistência de Thevenin, o pessoal também chama de resistência de saída ou impedância de saída, a gente fala impedância porque tem indutor e capacitor envolvido, não vamos se preocupar com isso agora, mas se ele tiver uma impedância de saída, por exemplo, de 8 ohms ou de 4 ohms, qual seria o melhor alto-falante ali para você poder usar a potência total, sem desperdício do seu amplificador? A gente vai ver isso agora, a gente vai fazer um teste agora, a gente vai calcular isso, digamos assim, certo? Como é que a gente consegue calcular isso? Bom, basicamente, é muito simples, olha só. O que eu quero fazer é o seguinte, encontrar uma carga RL, tá? De modo que a potência dissipada nessa carga RL seja máxima, certo? A potência dissipada seja máxima. Por que isso? Porque você aproveita melhor o que o circuito está te fornecendo de energia, certo? É fácil, Abel. A gente vamos pensar aqui antes de pensar em contas, vamos pensar aqui com a intuição, né? Você pode falar assim, é fácil, Abel. A potência vai ser máxima. Quanto é que é a potência num resistor? Só para vocês lembrarem. Potência num resistor é igual a valor do resistor vezes a corrente no resistor ao quadrado, certo? Ok? Aí você fala, beleza, eu vou
aumentar o valor desse meu resistor. Se eu aumentar o valor do meu resistor, o que vai acontecer? Vai aumentar a potência. Porém, o que acontece quando eu aumento o valor do resistor RL aqui nesse circuito? O que vai acontecer com essa corrente I? Ela vai diminuir. Então, não é tão simples assim, né? Ah, beleza, vou aumentar a corrente. Se você aumentar a corrente, o que você está fazendo automaticamente? Você está diminuindo a resistência. Então, não é uma equação tão simples de fazer. É só aumentar a corrente. Para aumentar a corrente, o que você faz? Você diminui a resistência. Só que aí você aumenta a corrente, diminui a resistência. Quando você multiplicar os dois, será que valeu a pena aumentar a corrente? Mas vale, porque a corrente é ao quadrado. Beleza, mas se a resistência for tender a zero, não interessa você ter uma coisa, né, elevada ao quadrado, mas finita, né, se tiver uma resistência tendendo a zero. Se colocar um fio, por exemplo, será que não seria maior corrente? Sim, seria maior corrente. Se você colocar um fio, quer dizer, se você substituir essa resistência aqui por um fio, a corrente vai ser máxima nesse circuito que eu acabei de colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Claro, a corrente vai ser máxima. Mas quanto é que vai ser a potência nesse fio? Fio, por definição, ou curto-circuito, né, porque a gente chama de fio, mas é um curto-circuito, por definição, qual é a resistência do curto-circuito? É zero. Se é zero vezes a corrente ao quadrado, vai dar quanto? Zero. Potência zero. Tá? Não adianta ter resistência pequena. Certo? Por quê? A corrente pode ser até infinita, mas a potência vai ser nula, porque a resistência é zero. Tá? Ah, então bota... Aí a corrente alta não compensa? Não compensa. Tá? Aí botar a resistência muito alta. Botar a resistência muito alta, a corrente vai ser muito pequena. Como é que a gente chega nisso? Ué, primeira coisa, vamos ver se a gente consegue uma equação. O que a gente quer variar aqui, não é a resistência? Vamos tentar encontrar uma equação que relacione a potência com a resistência, onde a resistência vai ser uma variável. Certo? Como é que a gente faz isso? É simples. Quanto é que é a corrente aqui nesse circuito? Vou apagar aqui. Quanto é que é a corrente I aqui, pessoal? Nesse circuito aqui que tem dois resistores. Quanto é que vale I aqui? Hein? É a tensão total. Quanto é que é a tensão total? Dividido pela resistência total. Quanto é que é a resistência total? RL é a resistência da carga. Certo? Essa é a corrente. Não é isso? Essa não é a corrente? Tensão dividido por resistência. Certo? Vai dar a corrente. Por quê? Porque isso aqui é resistência equivalente, né? Isso aqui é resistência equivalente. Por que isso aqui é resistência equivalente? Porque as resistências estão em série. Então, você soma as duas. Certo? Ok? Então, a tensão dividida pela resistência vai dar a corrente. Por quê? Lei de Ohm, pô. Né? V igual a RI. Ok? Beleza. Qual é a potência? A potência é o quê? É a resistência RL vezes a corrente ao quadrado. Quanto é que vai dar? RL vezes quem? VTH sobre RTH mais RL. Isso tudo ao quadrado, porque é a corrente ao quadrado. Aí a pergunta: quem é constante nessa equação aqui, que está aqui desse lado também? Quem é constante aqui? Quem é que não se altera aqui? É o RTH e é o VTH. Quem é que está variando aqui? Quem é que está variando aqui nessa equação? O RL, certo? Quando o RL for igual a zero, RL igual a zero, quanto é que vale essa potência? Zero. Né? Mas a corrente é infinita, sei lá, né? Não interessa. Né? Vale zero. A corrente é máxima, não interessa, vale zero. Tá ok? E aí a gente vai variando os valores de RL, certo? Até que, por exemplo, você chegue no máximo, certo? Se você for fazer o gráfico dessa coisa, é uma coisa assim, ó. Estão vendo? Ela começa em zero quando o RL vale zero, olha o RL aqui, né? Aí você vai variando o valor de RL, a potência vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A partir de um determinado momento, aí ela chega na potência máxima. A partir de um determinado momento, ela começa a cair. Eu não falei isso,
Mas vocês vão ver que o máximo é atingido quando o RL for igual à resistência de PV-NAND. Tá? Como é que a gente chega nessa conclusão? Como é que a gente chega nessa conclusão, pessoal? Como é que vocês chegariam nessa conclusão? O gráfico mostrou aquilo ali porque já estava pronto. Como a gente chegaria nessa conclusão? Eu tenho uma equação que é uma função matemática que depende de RL, certo? E eu quero saber, né, qual é o valor máximo dessa função. O que eu tenho que fazer? Tenho que derivar em relação à variável. Quem é a variável aqui? RL. E igualar a zero. Exatamente isso. Derivar em relação a RL e igualar a zero. Olha só, eu vou colocar aqui, ó, de uma maneira mais... Vou deixar um VTH do lado de fora aqui ao quadrado. E aí vai ser um RL sobre um RTH mais um RTLE mais... Vou até botar assim, ó. Esse aqui é o quadrado e aqui é o quadrado. Vou deixar até assim para o pessoal, né, ficar mais confortável, digamos assim. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer dP em relação a RL. Essa é uma derivada que vai dar o VTH ao quadrado, porque isso é uma constante, certo? Não depende do RL, certo? Mais uma derivada de... Lembra de... É uma função de RL em cima, é um U, e uma função de RL embaixo, é um V. Concorda comigo? Né? V' menos UV', não é isso? Sobre V2. Concordam? Quem é V? É RTH ao quadrado mais, esse aqui é o V, né? Mais RL ao quadrado mais 2RL RTH, certo? O' é 1, não é isso? O' é 1, porque 1 não é RL, derivada de RL em relação a RL. 1. Estou falando alguma coisa complicada? Não, certo? Menos o RL. Quanto é que é a outra derivada? Diz aí quanto é que é a outra derivada, pessoal. Vamos, galera. Quanto é que é o V'? Fala aí. O V é isso aqui. O U é isso aqui. Quanto é que é? 2RL RTH. Exatamente. Não é isso? Ok. Beleza. Isso sobre RTH ao quadrado mais RL ao quadrado mais 2RL RTH. Tudo isso ao quadrado. Não é isso? Legal. E agora? Isso tudo eu tenho que igualar a zero, concorda? Para encontrar o valor de RL que vai me dar a potência máxima, certo? Quando eu igualar isso tudo a zero, isso aqui vai ser igualado a zero, né? Quando eu igualar isso tudo a zero, o que vai acontecer? Você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter esse VTH aqui, esse aqui de baixo, não precisa se preocupar, né? Esse tudo aqui de cima vai dar igual a zero. Então, vou botar aqui, vai ficar RTH ao quadrado mais RL ao quadrado mais 2RL RTH menos quanto? 2RL ao quadrado menos 2RL RTH, só matemática, só uma coisa, igual a zero, certo? Não é isso? O que pode cortar aqui?
Vocês entenderam que eu só coloquei aquele pedacinho porque o VTH vai igualar a zero. Ele não é nulo, ele pode ser cortado. Embaixo tem um quadrado de alguma coisa também que é tudo positivo, pode ser cortado. Certo? Ok? Então fica só o de cima. Só aquele pedaço está em essa parte aqui que eu vou destacar aqui. Ó. Isso aqui eu operei, né? Fiz a aritmética e agora igualei a zero. Certo? Então vou voltar lá. Então, o que vai acontecer? Esse cara corta com esse cara, não é isso? Certo? E vai sobrar o quê? Vai ficar RTH ao quadrado menos RL ao quadrado. Oi? Não, é mais e menos. Vai dar menos RL ao quadrado. Certo? Então vai ficar RTH menos RL ao quadrado igual a zero, que vai dar o quê? Vou cortar aqui os quadrados, supondo que as resistências não são negativas. Ou seja, eu cheguei no valor de RL que me dá o valor máximo. Vai ser RL igual a quanto? A resistência de TV0, certo? Então, vocês vão ter vários problemas que são assim, tipo, calcule o valor de RL que tem que ser colocado entre os terminais A e B, de modo que a potência dissipada por esse RL seja máximo. Letra B, calcule essa potência. Né? Essa é normalmente a letra A e calcule essa potência, a letra B. Como é que a gente calcularia a potência? O circuito não vai ficar assim, ó, presta atenção, é bem fácil. O circuito não vai ficar assim? Quanto é que vai valer o RL aqui? Vai valer RTH, né? Certo? Quanto é que vai ser a potência aqui? Não vai ser... Então, a potência vai ser... Eu até posso substituir aqui, ó, galera. Ó, eu não preciso nem fazer isso. Eu poderia substituir aqui. Eu pegar esse RL aqui e transformar em RTH. Certo? Aqui embaixo vai ter o quê? Um RTH também. Certo? O que vai acontecer? Vai ficar VTH ao quadrado sobre 2RTH ao quadrado, que vai dar 4RTH, vezes quem? Corta. Então, quanto é que é a potência? VTH ao quadrado sobre 4RTH. Por que o cara fala isso? Por que ele manda calcular a potência na letra B? Porque senão, se fosse só calcular o valor da resistência, o cara não precisava fazer o TVNAM completo. Como assim um TVNAM completo? O TVNAM completo tem duas partes. Uma é calcular o RTH. E a segunda é calcular quem? O VTH. Né? Se ele pede para calcular uma potência máxima, normalmente ele pede para calcular a potência justamente para obrigar o cara a fazer. Ah, mas ele sempre faz isso? Não. Já, várias provas eu pedi só qual era o RL. E era uma questão mais simples, porque o cara não precisava calcular o TVNAM todo. Bastava calcular o quê? A resistência de TVNAM. Se bem que vocês sabem que calcular a resistência de TVNAM em alguns casos é bem complicado. Não é isso? Tem que colocar fonte. Não sei de nada, esqueci tudo. Amnésia geral. Vocês vão ter o fim de semana para lembrar, galera, porque a gente vai ter prova. Então, eu vou mandar os exercícios, vou esperar que vocês tenham, pelo menos, nesse fim de semana, resolvam estudar, porque a prova na nossa já está marcada e é para sexta que vem. Por que eu coloquei para sexta que vem? Porque eu queria demonstrar esse teorema agora, que já terminou. Vou fazer exercícios. E ainda vai dar para fazer exercícios na segunda-feira. Tirar dúvida, etc. Tá? Eu hoje mesmo coloco a lista de exercícios, pessoal, que eu ainda tenho que aplicar uma prova à tarde. Estou enrolado, mas enrolado não por culpa minha. A UEM simplesmente... Beleza, a gente podia ter tido aula segunda e quarta. Não ia fazer tanta diferença assim. No caso de circuitos, então, seria só uma aula a mais. Sinais, eu já terminei a matéria, já estava fazendo até exercício. Então, eu fiquei com a consciência menos pesada. Mas o problema é que a UEM falou assim, é o seguinte, o calendário é o seguinte, no dia 30 acabam as provas e no dia 6 acabam os exames. Legal para você?
Foi o que eles fizeram. Foi isso aí. No dia 30 acabam as provas e no dia 6 acabam os exames. O que a gente vai fazer? Nem que eu quiser. Nem que a gente vai repor. De meia-noite às 6 da manhã. Né? Acho que eu vou fazer umas aulas online lá, uma live pra galera não dormir. Porra! A sorte é que eu tinha terminado. Sinais, cara, que era muito mais complicado de correr. Porque circuitos, vamos combinar, galera. Eu só faltava isso aqui. Não, falta mais coisa, mas já vou passar para o segundo semestre. Vamos combinar. Isso aqui não é uma coisa, nenhum outro mundo, é só uma aplicação ou uma consequência de teorema de Thevenin, que a gente já tinha visto. Certo? A única coisa que a gente fez aqui foi agora calcular o valor. Outra coisa, lembrando, isso também vai estar lá na prova. Né? Para teorema da máxima transferência de potência, RL igual a RTH. Né? E qual a potência máxima? VTH ao quadrado sobre 4 RTH. Tá? Então, isso também vai estar escrito lá nas fórmulas. Certo? Mas só que aqui, vamos combinar. Essa aqui é uma das isso aqui perto das demonstrações que vocês vão ter que ver lá em sinais e sistemas, isso aqui é brincadeira. Uma derivada igualada a zero com uma... Tem demonstração de sinais de sistema muito mais complicado, um monte de integrais e coisas do gênero. Aqui não, aqui uma derivada e acabou, resolveu, tá? Então é isso, né? A gente acabou de mostrar que realmente o valor em que você tem, a resistência máxima, vai ser quando... Desculpa, a potência máxima vai ser quando você tem aqui o RTH. Notem que é uma concavidade assim, né? Porque é uma equação de segundo grau, né? Ela é concavidade assim porque vai o menos RL, né? Aparece ali, certo? E aí, simplesmente a potência é essa aqui. Aquilo que eu já escrevi. O que o teorema da máxima transferência de potência diz o seguinte, que essa potência, a potência em uma carga vale isso, e a potência vai ser máxima quando isso aqui acontecer. Então, por isso que o pessoal fala, ó, quando você vai colocar um alto-falante no amplificador, é interessante que haja o que eles chamam de casamento de impedâncias. Impedância, para o nosso caso aqui de corrente contínua, é a mesma coisa que resistência. Então, é casamento de resistência. Então, o alto-falante de 4 ohms vai se casar com um amplificador que tem uma impedância ou resistência de saída de 4 ohms. Se o amplificador tiver uma resistência de saída de 8 ohms, é interessante que você coloque um amplificador de uma caixa de som de 8 ohms. Aí, se eu não colocar, vai queimar? É claro que não. Só que você não vai aproveitar a potência máxima. Certo? Na verdade, você vai gerar correntes maiores, mas não vai ter a sua potência máxima. Tá? Então é isso. Legal? Então aqui eu vou fazer um exercício, só para a gente treinar. Ok? Então ele fala, ó, determine o valor de RL que provoca máxima transferência de potência do circuito ao lado. Calcule essa potência máxima. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu sei, pelo teorema da máxima transferência de potência, eu já sei que o valor, do RL que vai me dar potência máxima vai ser quando for RTH. E eu sei que a potência máxima vai ser o quê? O VTH ao quadrado sobre 4 RTH. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que encontrar o equivalente Thevenin entre os terminais A e B. Certo? Que é o que sobra do meu circuito quando eu removo o resistor RL. Certo? O RL não é dado. Certo? Aliás, às vezes você pode até ter alguma dificuldade, alguns problemas de Thevenin, você não sabe se você tem que remover ou não um determinado resistor. Encontre o equivalente Thevenin no resistor de 3 ohms. Aí o cara às vezes esquece de tirar o resistor de 3 ohms, é coisa aqui. Mas nesse aqui não tem como você esquecer, né? Porque você não sabe qual é o valor de RL. Tem mais é que tirar mesmo, para você poder descalcular. Então, nesse aqui até, quando é máxima transferência de potência, é normal. O que eu estou falando é o seguinte, às vezes o cara coloca assim, ó, eu vou apagar isso aqui, depois eu apago. O cara coloca um resistor aqui de 10 ohms, por exemplo. E ele fala assim, calcule o equivalente de Thevenin entre A e B. Né? Normalmente, você tem que tirar esse resistor de 10 ohms, porque você não vai trabalhar. Em alguns casos, não. Em alguns casos, o cara coloca o A e B para cá assim, ó. Né?
E aí você não tira o 10 ohms. Vai depender do que você tem que fazer. Normalmente, se você tiver que ficar variando o valor do resistor, se esse 10 ohms é um resistor que você está toda hora trocando, aí você vai tirar o 10 ohms. Você não vai, aquele 10 ohms está ali só para confundir, digamos assim. Né? No caso quando você está trabalhando com equivalente, com máxima transferência de potência, nem acontece, porque ele simplesmente coloca um RL que você não tem nem valor ali, então você já sabe que tem que tirar ele mesmo. Como assim tirar ele? Tirar ele para calcular entre os terminais onde ele está o equivalente TVNA. Tá? Quando a gente encontra o equivalente TVNA entre os terminais, a gente justamente tira um, né? E faz o equivalente entre eles. Notem que nesse circuito aqui, a coisa complica um pouco, porque é um circuito que tem fonte de tensão controlada. Então, para encontrar a resistência de TVNA, a gente tem que se valer de um artifício que é colocar uma fonte a mais. Não sei se vocês lembram disso. Né? Como é que a gente calcula o equivalente de TVNA de um circuito? Né? A gente encontra a resistência equivalente desse circuito e a tensão entre os dois terminais que você está querendo calcular o equivalente, certo? Então, vamos aqui fazer o equivalente TVNA desse circuito aqui, ó, que está aqui dado. Então, eu teria que fazer o quê? Eu teria que encontrar aqui, ó, vou desenhar ele aqui, já sem o resistor, 9 volts, 2 ohms, aqui vale Vx, aqui vale 1 ohm, e aqui tem uma fonte controlada de 3 Vx. Aqui vale 1 ohm. Aqui vale 4. Legal. E aí? Aí eu teria que calcular a resistência equivalente entre A e B e calcular a tensão equivalente entre A e B. Né? O R entre A e B vai ser a resistência de TVNA e a tensão entre A e B vai ser a tensão de TVNA. Para encontrar a tensão de TVNA é até fácil, vocês vão ver que é bem fácil. Para encontrar a resistência de TVNA, já dá mais um pouquinho de trabalho. Como é que encontra a resistência de TVNA? A gente fala assim, a gente zera as fontes independentes de tensão ou de corrente. Como é que zera uma fonte independente de tensão? Substituir ela por quê? Por um curto circuito. Como é que zera uma fonte independente de corrente? Substitui por um circuito aberto, certo? Fontes independentes são redondinhas. Fontes dependentes ou controladas são na forma de losango, certo? Nesse problema, eu tenho fontes dependentes, né? Aquela fonte ali, aquela fonte é uma fonte dependente de quê? De tensão, exatamente. E ela é dependente de tensão ou é dependente de corrente? É dependente de tensão. Como é que você sabe isso? Porque o valor dela é 3 Vx. Se ela fosse, por exemplo, um valor de 3 vezes uma corrente qualquer, ela seria uma fonte dependente de corrente. Uma fonte de tensão dependente de tensão, uma fonte de tensão dependente de corrente. Tá ok? Fontes dependentes nós não podemos zerar. Por que a gente não pode zerar? Porque justamente o nome já diz, ela depende de uma outra tensão, você não consegue zerar a outra tensão. Certo? Então aí, nesse caso, quando a gente tem fonte dependente, a gente quer calcular a resistência equivalente ou a resistência de TVNA, né? Eu tenho que fazer o quê? Primeiro eu vou zerar o que eu posso zerar. O que eu posso zerar aqui? Tem alguma fonte que eu possa zerar? Nesse circuito aí? A de 9 volts eu posso zerar. Transformei ela num curto-circuito. Esse cara aqui continua, essa tensão aqui continua, esse cara aqui continua, e o problema é que se eu tentasse aqui encontrar resistência equivalente aqui, eu não ia conseguir,
eu não posso simplesmente botar um curto ali em cima do 3Vx, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Aí tem duas formas. Ou eu coloco uma fonte de corrente no valor que eu quiser. Normalmente a gente coloca de 1 volt, certo? E calculo se eu quero calcular a corrente, eu calculo a tensão, que vai me dar R, que é 1 vezes a tensão, a corrente que é 1, né? R, que eu não conheço, vezes a corrente que é 1, vai me dar direto a tensão, certo? Ou seja, a tensão vai ser o valor do meu equivalente Thevenin. Ou eu calculo a corrente, né? E aí você divide, né? V sobre a corrente, né? E aí você tem a sua resistência, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui, por que eu vou colocar fonte de tensão aqui? É porque, e ele colocou também, né? Porque nesse caso aqui, é interessante, se a fonte controlada for de tensão, você coloca uma fonte de tensão. Se a fonte controlada for de corrente, você coloca uma fonte de corrente. E aí você pode usar métodos nodais ou métodos por malha de uma maneira mais simples, tá? E se a fonte controlada, Abel, for uma fonte tiver mais de uma fonte controlada, uma fonte de tensão e uma fonte de corrente, aí você primeiro vê se você não consegue fazer transformação de fontes. Por exemplo, aqui, eu poderia fazer transformação de fontes nesse... Eu vou até fazer, até para a gente treinar. Eu poderia fazer transformação de fontes nesse problema aqui? Poderia ter uma fonte de tensão com resistência em série, tá? Mas não vou fazer não, vou fazer daqui a pouco. Vou fazer primeiro calcular essa corrente aqui, né? Ok? E eu vou fazer o quê? Essa corrente dividido, né? A minha fonte de 1 volt dividido por essa corrente I vai dar a minha resistência equivalente. Oi? Presta atenção. Quando você calcula... Galera, eu sei que ficou parado, não sei o quê, mas as aulas estavam lá, né? Então, todas as aulas de circuito estavam lá. Mas vamos lá. Quando a gente trabalha para encontrar o equivalente de Thevenin, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que calcular a resistência equivalente entre os dois terminais. Como é que a gente faz isso normalmente? Quando o circuito só tem fontes independentes, é muito fácil. Você zera as fontes independentes, certo? As independentes. Então, eu troquei aquele 9 volts por um curto, zerei. Porém, esse circuito não tem só fonte independente. Ele também tem fonte dependente. Essas não dá para zerar. Como não dá para zerar, para eu poder calcular qualquer coisa num circuito, preste atenção, para eu calcular qualquer coisa num circuito que tenha fonte dependente, só fonte dependente, então vai dar tudo zero, galera. Pensa bem, se só tem uma fonte dependente num circuito que não tem nenhuma fonte independente, se não tem nenhuma fonte independente, não tem nenhuma entrada no circuito. Se não tem nenhuma entrada no circuito, tudo é zero. As correntes... mas aquela fonte ali é de 3Vx. Filho, não tem tensão. Você não ligou na tomada. É 3Vx quando todo o circuito tiver o quê? Energizado. Ou com tensão ou com corrente. Se você não colocou tensão nem corrente, não vai dar tudo zero. Então, se eu tentasse calcular qualquer coisa nesse circuito aqui, ó, vou apagar isso aqui, só para facilitar. Se eu quisesse colocar qualquer coisa nesse circuito aqui, calcular... Quanto é que seriam as tensões e correntes nesse circuito? Se eu fosse calcular alguma coisa aqui. Tudo zero. Não tem fonte. Não tem nada embutindo energia aí. Ele está desligado. Então não dá para eu calcular uma resistência aí. Por que não dá para calcular? Pô, não tem nada aqui dentro. Né? Seria tudo zero. Tá? Então não dá. Porque eu não consegui zerar essa fonte aqui. Essa fonte aqui eu não consigo zerar. Por quê? Porque é uma fonte dependente. Mas eu não posso botar um curto? Não, não pode. Não pode. Porque ela não é uma fonte independente, você não pode transformar em zero. Você zera ela zerando uma outra tensão no circuito. E você não tem aquele controle da outra tensão do circuito. Vocês estão entendendo? Então não pode fazer isso. Então o que eu vou fazer aqui? Aí é um macete. Toda vez que tiver que calcular uma resistência de Thevenin, você zera as fontes independentes, coloquei lá aquele curto, já zerei. Mas tem que colocar uma fonte aqui.
Normalmente de 1 volt. Por que normalmente de 1 volt? Porque olha só, você não quer calcular a resistência equivalente? Você não quer calcular a resistência equivalente? Disso aqui, ó. Você não quer calcular a resistência equivalente do que eu vou marcar aqui, ó. Disso. Você não quer calcular a resistência equivalente disso? Calcular a resistência equivalente disso é transformar isso numa coisa assim, concordam? É resistência equivalente. Se eu não estou colocando uma fonte aqui, eu posso colocar de qualquer valor. Se eu colocar 1 volt aqui, desculpa, se eu colocar 1 volt aqui, né? Quanto é que vai ser a equação? Por exemplo, vamos supor que tenha uma corrente para cá. Quanto é que vai ser a equação? 1 volt vale quanto? Resistência equivalente vezes o I. Certo? Não é isso? Não é? Então, o I vale quanto? 1 sobre resistência equivalente. Então, se eu tenho um circuito que eu coloco essa fonte aqui, eu acabei de colocar essa fonte, não, essa fonte de 1 volt. Se eu calcular a corrente que sai dela, que é essa corrente aqui, basta eu fazer 1 sobre I, concorda que é só fazer 1 sobre I? Que eu tenho, ou seja, porque a resistência equivalente vai ser quanto? 1 sobre I. Tá bom para vocês enxergarem? 1 sobre I. Basta fazer isso, concordam? Basta eu calcular o I e fazer 1 sobre I que eu tenho a resistência equivalente. Legal? É o que eu estou fazendo. Vou apagar aqui isso aqui. Beleza. E é isso que eu vou fazer. Vou calcular essa corrente I. Como é que calcula essa corrente I? Tem um circuito aí que tem uma fonte controlada, uma fonte independente de tensão e eu tenho correntes aqui. Como é que calcula? O que a gente colocaria aqui? Né? Coloca 2 correntes de malha aqui, ó. Aqui 1 e aqui 2. Qual é que eu tenho que calcular? I1 ou I2? Vou calcular as duas, mas qual é a mais fácil, né, para fazer? O I2. Quanto é que vale I? Vale I2? Pergunta, quanto vale I? Vale I2? Ou menos I2? Certo? Concordam que I vale menos I2? Certo? Por quê? Porque I está no sentido anti-horário e I2 está no sentido horário. Nesse lugar, ó, quem está passando aqui? I2. Quem está passando em cima? Para cima, o I. O I vale menos I2. Nesse cara aqui, ó, qual é essa corrente aqui? É I1 menos I2. Concorda? Certo? É I1 menos I2. Tá? Porque o I está passando para cá e o I2 está passando para lá. Legal? Ok. Como é que a gente faz isso então? Vou fazer a corrente de malha. Ó. Lembra a corrente de malha como é que faz? Ó, somatório de V igual a 0 nas 2 malhas. Não é isso que a gente faz? Somatório de V igual a 0 nas 2 malhas? Na malha 1. Na malha 1. O que é que nós temos? Pode escrever aqui, ó. Passando o I aqui, você pode escrever o seguinte, ó, aqui tem mais, aqui tem menos, aqui tem mais, aqui tem menos, aqui tem mais, aqui tem menos, aqui tem mais, aqui tem menos. Então vai ficar assim, ó, mais Vx mais 1 que multiplica. 1 é a resistência, que multiplica quem? A corrente, né? Para baixo, assim, vai ficar 1 que multiplica I1 menos I2 é a corrente, essa corrente aqui, ó. I1 menos I2. Mais o quê? 3Vx é igual a 0. Na malha 2, o que eu tenho? Agora eu vou começar daqui. Vai ser menos 3Vx menos 1 que multiplica I1 menos I2 mais 4I2 mais 1 é igual a 0. Legal. Qual o problema que nós temos agora com essas duas equações aí? Quantas equações eu tenho aqui? Acabei de falar, 2. Mas quantas incógnitas eu tenho? 3. I1, I2 e Vx.
Porém, está dando para ver fácil que Vx vale quanto? Pela lei de Ohm. 2 e 1, certo? Beleza. Então, agora eu vou resolver esse problema aqui para encontrar quem? Para encontrar o I2. Para encontrar o I2. Como é que eu faço isso? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui as substituições, né? Então, vai ficar assim, ó, 2. Aqui em cima tem 4Vx, não é isso? 4Vx, concordam que na primeira equação é 4Vx? 4Vx é a mesma coisa que 8 e 1. Posso escrever assim? 8 e 1. Mais I1 menos I2 é igual a zero. Essa é a primeira equação depois da substituição, certo? A segunda equação é menos 3Vx. Menos 3Vx a gente pode escrever como menos 6 e 1, certo? Menos 6 e 1. Menos I1 mais I2 mais 4 e 2 igual a menos 1. Legal? E agora? Agora vai ficar, a primeira equação vai ficar 9 e 1 é igual a I2, certo? E a segunda equação vai ser menos 6 e 1. Menos 7 e 1, desculpe. Menos 7 e 1 mais 5 e 2 é igual a menos 1. Certo? Não é isso? Legal. Fazendo assim. Continuando. 9 e 1 igual a I2. 7 e 1 mais 5 e 2 igual a menos 1. Eu vou substituir. Depois eu faço a multiplicação. Vou calcular o I1. Depois é só multiplicar por 9. Então vai ficar assim, ó. Nós temos aqui que menos... Deixa eu apagar, ficou aqui estranho. Tá? Vai ser assim, ó. Menos 7 e 1 mais 45 e 1, é isso? 5 vezes 9, 45, né? É igual a menos 1, certo? E nós chegamos que 38 e 1 é igual a menos 1. O I1 é igual a menos 1 sobre 38. E o I2 vai ser quanto? Menos 9 sobre 38. Certo? Só multiplicar por 9. Não é? 9 e 1. Legal? Ou seja, o I, que é igual a menos I2, vai ser igual a quanto? 9 sobre 38. Certo? E, finalmente, quanto é que vai ser a resistência de Thevenin? 38 sobre 9. Por quê? Porque ela é 1 sobre I. Está aqui, ó. 1 sobre I. Ok? Legal. O que mais? Calculei a resistência de Thevenin. Agora, antes de calcular a tensão de Thevenin, que aí não vai ter nenhuma, não tem outra forma de fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular de outra forma essa resistência de Thevenin. Como assim? Eu vou usar equivalência entre fontes. Como assim? Já vou mostrar para vocês. O circuito não era esse aqui, ó. Eu vou até copiar ele. Consigo copiar? Beleza, isso mesmo.
Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou fazer um circuito equivalente aqui, pessoal. Presta atenção. Como assim é que o circuito é equivalente? Esse circuito aqui, eu vou fazer assim, ó. Só que eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Aqui não tem um terminal C e aqui um terminal D, por exemplo, né? Vocês lembram que tem essa equivalência aqui que eu posso fazer, ó? C, D, é fazer assim. Eu posso substituir por isso aqui, ó. Só que esse I vai valer quanto? V sobre R. Certo? Não entendi porra nenhuma. Equivalência entre fontes. Certo? Posso fazer isso? Claro que eu posso. Então, olha só. O que eu vou fazer aqui, ó. Entre o C e o D, eu vou colocar... Tá feio isso aqui, hein? Quanto vai ser essa resistência aqui? Quanto vai ser essa resistência aqui? 1. Certo? 1. Ok? Quanto vai ser essa fonte aqui? 3Vx, porque ela era 3Vx, né? Sobre 1, certo? Vai ser 3Vx também. Ah, então, mas isso aqui não é uma fonte de corrente? Sim, ela é uma fonte dependente de corrente que depende de uma tensão, sem problema nenhum. Certo? Sem problema nenhum. Tá? Legal. Então, o circuito equivalente é esse. Na verdade, o que eu vou fazer aqui, em vez de eu colocar aqui, agora, uma fonte de 1 volt, para calcular a resistência de Thevenin, certo? Eu simplesmente vou colocar uma fonte de quanto? Desculpa. De 1 ampere. Certo? E aí eu vou calcular aqui, eu vou calcular a tensão aqui, ó. Essa tensão aqui V. Essa tensão V já é a minha resistência de Thevenin. Tá? No outro problema, a gente calculava a corrente I, né? E fazia 1 sobre I. Certo? Nessa aqui eu vou calcular essa tensão V, já é a tensão de Thevenin. Já é a resistência de Thevenin. Por quê? Porque não é isso aqui que acontece? Ó. Pensa bem, aqui não é 1 ampere? Aqui não é a resistência equivalente? Você quer calcular? Resistência equivalente vezes 1 ampere é a tensão V. Resistência equivalente vezes 1 ampere é a resistência equivalente vezes 1. R equivalente, V igual a R equivalente. Tá? É isso que eu vou fazer agora. Tá? Por que você fez isso? Porque agora eu posso, por exemplo, usar o método das tensões nos nós. Certo? Quantos nós temos aqui nesse circuito aqui, ó? Quantos nós temos nesse circuito aqui? Quantos? São 1, 2 e isso aqui não, é esse terceiro nó aqui, que é o nó de referência. Tá? Ok? Esse aqui não é, esse nó aqui, pessoal, é o mesmo que está aqui, ó, que é o mesmo que está aqui. Estão vendo? Então, são 3 nós. Só que a gente sabe que quando trabalha com tensão nos nós, um dos nós não precisa calcular. Um dos nós, a tensão é quanto? 0. Certo? Então, aqui, eu vou desenhar de forma diferente agora.
o circuito. Vai ficar assim, ó. O C aqui. Esse aqui eu vou chamar. Pode ser um A mesmo. Aqui eu tenho 4 ohms. Aqui eu tenho, então, um nó de referência aqui, ó. Aqui eu tenho 3 caras ligados a um nó de referência. Isso aqui vale 2 ohms. E aqui a tensão é Vx. Aqui eu tenho uma fonte controlada que vale 3Vx. E ainda tem aqui um resistor de... Ficou feio meu desenho aqui, né? 1 ohm. Tá? Do A, aqui eu só tenho uma fonte de... Ficou feio demais esse desenho. Mas agora eu estou com preguiça. Tá? Agora eu vou fazer o quê? Método das tensões nos nós. Método das tensões nos nós é o seguinte: somatório das correntes que chegam no nó é igual ao somatório das correntes que saem. Vou começar a chutar. Como assim chutar? É que eu tenho que chutar a corrente. Eu não sei a direção. Certo? Chutei 3 correntes agora. Melhor, agora no nó C, então. Nó C. O que nós temos? Quem é que está chegando de corrente no nó C, pessoal? No nó C, dá uma olhada. Está feio o desenho, mas dá para ver. 3Vx, exatamente. Então, 3Vx. Quem é que está saindo? Está saindo aquela... Vou chamar isso aqui de I1, isso aqui de I2, isso aqui de I3. Está saindo justamente o 1, o I2 e o I3. Certo? Legal. Quanto é que vale 1? Vx dividido por 2. Ou, esse Vx nada mais é do que o próprio Vc, digamos assim. Concorda que o Vx e o Vc é a mesma coisa? É a tensão que está em cima do resistor de 2. Isso aqui é uma terra. Na verdade é Vc menos V de terra, que vale 0, dividido por 2. É sempre VA menos VB dividido pela resistência. Certo? Essa é a corrente. Lembram? Ó, não pode esquecer nunca disso. A, resistência, B. Corrente, corrente I. Então, I é igual a VA menos VB dividido por R. Certo? Ou VA menos VB, também conhecido como o famoso VAB. Né? Certo? VA menos VB. Então, 3Vx é igual a... Eu vou até botar aqui, ó, Vc dividido por 2, não é isso? Né? Vc dividido por 2. Que mais? Quem sai? Vc dividido por 1. Não é isso? Que mais? Aí sai Vc menos VA dividido por 4. Certo? Que é o VCD. Ou VCD, ou VCA. Certo? Legal. Já sabia que... Não, cara, facílimo, mas já tinha uma corrente aqui, hein? Já não precisava... Aqui, na verdade, tudo bem, né? Mas... Você já sabe quanto é que vale ali, né? Agora que eu vi que tem um nó aqui que não tem mais nada, né? Muito mais fácil do que eu esperava. É nó, tá? Esse nó ali é verdadeiro, tá? Aquele nó ali existe, tá ok? Só que, na verdade, agora eu vou já dizer o seguinte, ó. Qual é a corrente que chega no nó A? Agora que eu vi isso aqui. No nó A, quem é que está chegando? 1. Quem é que está saindo? Quem está saindo é a corrente que está passando para lá, de A para B, é o menos I3, digamos assim, certo? Então, quem está saindo é VA menos VC sobre 4. Eu inverti, né? É o menos I3, certo?
Então, só preciso calcular aqui nesse circuito quem é o... Eu preciso calcular o VA, né? Só que para calcular o VA aqui, eu preciso de quem? Só tenho duas equações aqui, não é isso? Qual é a equação que tem três incógnitas? Só que, na verdade, o Vx vale quanto? O Vx vale quanto? Vale Vc, né? Então, já consigo calcular tudo aqui, certo? Vamos calcular aqui, então, para ver quanto é que vai dar. Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. 3Vc, né? Isso aqui. 3Vc é igual a Vc sobre 2 mais Vc sobre 1 mais... Olha só, esse Vc menos VA, né? Ele vai valer quanto? Vai valer... Pode ser assim, menos 1? Posso escrever assim? Posso, né? É menos 1 mesmo. Por quê? Porque ali embaixo diz que VA menos VC é igual a 1. Né? Então, isso aqui é menos 1. Com isso, eu consigo encontrar quem? Com isso, eu consigo encontrar o valor de VC. Vai ficar quanto? Vai ficar aqui, ó. VC, 3VC, menos VC, menos VC sobre 2 é igual a menos 1. Tá? Passei por tudo que era VC para um lado, deixou menos 1 do outro lado. Vai ficar quanto? 2VC menos VC sobre 2, que é 3VC sobre 2, não é isso? Vai dar... Porque isso aqui vai dar 2VC, né? 2VC é 4VC sobre 2. 4VC sobre 2 menos VC sobre 2 dá 3VC sobre 2. Certo? É igual a menos 1. Então, o VC vai valer quanto? VC vai valer... 2/3, é isso? Menos 2/3. Certo? Legal? Continuando. VA. Eu errei alguma coisa, mas não sei aonde ainda. É igual. VA menos VC. Opa, desculpa. Eu errei alguma coisa, mas não sei aonde. Vamos lá. Por que você está falando isso, Abel? Vocês vão ver já já. Tá. Vamos ver, então vai dar 4. VA menos VC igual a 4, VA igual a 4 mais quanto? VC, é isso? Vai dar 4 menos 2/3. Não é isso? Que vai dar 12 menos 2 sobre 3. Vai dar 10/3. Porque eu errei alguma coisa? Porque se o VA a gente já sabe que vai dar quem? É exatamente a minha resistência equivalente, não é? E não podia dar, ele tinha que dar quanto? 38 sobre 9. Vamos ver o que eu errei. Posso fazer equivalência entre fontes? Posso. O que eu errei aqui? Já vi o que eu errei. Já vi. Vocês já viram o que eu errei? Vocês já viram o que eu errei? Eu já vi. O que eu errei aí? Tem um erro. Vou deixar aqui para ver quem é que vai enxergar o que eu errei. Vou dar uma dica. O desenho que está circulado em azul está correto.
Se o desenho que está circulado em azul está correto, o desenho que está desenhado em azul, que é o que de baixo, que foi o que eu fiz, eu não transferi ele, está errado. E está errado. E está errado. O que está errado aí, galera? O que está errado no desenho de baixo? Tem uma coisa errada. Eu errei por quê? Porque tem que dar o mesmo valor. E não deu. Tá? Eu lembro que, se eu não me engano, é 38/9. Então, o que está errado aí? Vamos ver se alguém já viu. Pô, está errado esse professor dando aula para a gente sexta-feira depois da greve, 11h15, isso está errado. Tem que mudar essa porra. O que está errado aí? Alguém viu? Não? O que está errado é o VX, galera. Eu botei mais menos o VX lá. E é menos mais. Presta atenção no de cima. É menos mais, galera. Concordam comigo? Eu não vou nem refazer, porque já são 11h15, vocês não tem mais cabeça para isso. Vocês já viram onde é que está o erro? Quando eu refazer isso aqui, vai dar, o VA vai dar, acreditem, o VA vai dar quanto? Vai dar 38/9. Tá? A gente faz na próxima aula para não esquecer, legal? Notem que eu ainda tinha que encontrar o V Tevenan, tá? Vocês viram? É por isso que é bonito circuito. Você sabe que você errou, né? Agora eu tinha errado a primeira parte, eu tinha errado a segunda parte. Eu comecei a olhar da segunda parte já de cara. Vocês viram que é menos mais? Vocês viram que é menos mais? Então, ó, o que está errado aqui? Só para deixar gravado aqui para vocês verem na aula. Isso aqui, ó, tem que ser o quê? Certo? Ok? Mais menos. Então, na verdade, eu até posso colocar a corrente assim, mas normalmente eu colocaria para cima, qualquer coisa assim, para não ter que ficar trocando os valores. Tá? Viram aí que deu errado aqui? Beleza. Falou, galera.